Queridos, eu tenho me convencido todos os dias, e a cada vez que reflito na palavra de Deus, eu me convenço que o mais importante não é como você se vê. O mais importante é como Deus lhe vê. E eu queria que você pudesse dizer isso à pessoa que está ao seu lado. Não, o mais importante não é como você está se vendo, é como Deus lhe vê. Porque, queridos, se formos depender da forma como nos vemos, ou da forma até como os homens nos veem, eu tenho certeza absoluta que nós nem estaríamos aqui essa noite. Mas tem sido essa muitas vezes a condição no qual nós temos pautado a nossa vida, o nosso futuro. Se nós já temos divergências no que se trata da forma de enxergar, na forma de fazer leitura, mediante algumas situações que nos acontecem, ou seja, a forma que eu tenho de fazer uma leitura e de ver determinada situação, vai divergir muitas vezes da forma como você vê e como você lê algumas circunstâncias. Se nós já temos essa dificuldade, às vezes se tratando das mesmas situações, às vezes se tratando da mesma causa, imagine como maior é a dificuldade em entender ou perceber a forma como Deus vê, a forma como Deus faz uma leitura de acontecimentos, de situações, seja no passado, seja no presente. Nós temos essa dificuldade, exatamente porque somos limitados. Quando se trata, por exemplo, da palavra de Deus, quantas interpretações e quantas leituras muitas vezes para o mesmo texto. Eu não estou falando de revelação do Espírito, eu estou falando daquilo que nós achamos, daquilo que nós pensamos, daquilo que nós entendemos. Mas enfim, nós temos uma capacidade de formar conceitos mediante exatamente esses acontecimentos. Nós temos uma capacidade já de determinar, de taxar algo por aquilo que vivenciamos ou por aquilo que vemos acontecer. Então, mediante aquilo que aconteça ou esteja acontecendo, nós temos essa capacidade de já conceituar algo como bom ou ruim, como favorável ou desfavorável, como possível ou impossível, como aquilo que pode ter jeito ou não. Então isso é uma capacidade que nós temos. Eu não estou dizendo com isso que é correto, mas é algo que é do ser humano. Ele já vê algo e ele já conceitua, ele percebe algo e ele já dá um veredito, ele já julga uma situação por valores, conceitos que ele adquiriu na sua vida. Mas amados, principalmente quando se trata de perdas e fracassos. Quando nós olhamos a um personagem na palavra de Deus que é muito rico, que nos ensina muito, e que essa noite eu creio que Deus também quer nos revelar e quer nos instruir, e mais do que isso, nos exortar.
Esse personagem é Gideão. Acredito que é um dos personagens mais conhecidos das Escrituras Sagradas, porque mostra um homem que teve uma vitória extraordinária, um homem que venceu um exército numeroso de milhares e milhares com 300 homens. Mas esse é o fim que todos nós queremos, buscamos. Mas é importante entender que toda história tem um começo. E o começo desse homem não foi tão bom como o seu final. Porque Gideão, ele é tirado ou arrancado de um fracasso, de uma desistência, de um estado de humilhação para o êxito, para o sucesso, para a vitória. E creia que Deus é poderoso para fazer isso na sua vida hoje. Que Deus é poderoso para realizar também esse feito na sua vida. Não foi só na vida de Gideão, mas também será na sua, se você recebe, diga amém. Então Gideão, ele nos ensina, na verdade, ele nos ensina como nós medimos, ou melhor, nós nos medimos mais pelos fracassos e perdas do que pelos êxitos. Quando você encontra com alguém e você abre um diálogo com essa pessoa, a primeira pergunta, acredito, que se inicia a conversa: como você está? Como você se encontra? Eu espero estar errado, mas a maioria das pessoas vão começar a dizer assim: está uma luta, está difícil, não está fácil. Olha, eu estou passando por uma prova, eu estou passando por um deserto. Lá para o meio da conversa, já no final, mas eu creio que Deus vai mudar a situação. A maioria das pessoas carregam exatamente esse discurso, essa linguagem, porque nós nos medimos mais exatamente pelas perdas, pelos fracassos que sofremos, que não é algo absurdo de acontecer, e que não é algo para se desesperar. Fracassos fazem parte da nossa rota, na nossa jornada, até porque nós não somos super-homens, nem super-mulheres. Então, é passível de entendimento que em um momento ou em outro você fracassa, e só fracassa quem está tentando. Só fracassa quem está buscando acertar. É um risco para aqueles que querem vencer, fracassar. Você só não vai fracassar se você não está tentando, se você não está lutando. Mas se você está lutando, há um risco de uma hora ou outra, um fracasso, uma perda. Há uma música da Ludmilla Ferber que diz assim: no instante a recompensa vem, sem demora. Mas ela vem falando que é instante que nós sofremos perdas, dores, dificuldade. Então o escape vem, mas diante exatamente de perdas. Então Gideão, ele estava se medindo exatamente pelas perdas e fracassos que ele, não apenas ele, havia sofrido. Depois de algumas perdas, Gideão se encontrava totalmente desacreditado em si mesmo, desistido, porque ele estava em uma situação de humilhação. Ele estava se medindo pelos últimos acontecimentos. Era alguém que se sentia totalmente humilhado, tanto que quando o anjo vem com uma palavra para ele,
denunciando a forma que Deus o via. Nesse diálogo ele diz o seguinte: Senhor, eu sou o menor da casa dos meus pais, e a casa dos meus pais é a menor de todas as famílias. Isso revela como se sentia Gideão diante de uma palavra, diante de um decreto, e melhor, diante da forma que Deus o enxergava. Porque o anjo do Senhor se apresenta para ele em Juízes 6, versículo 11, dizendo assim: então o anjo do Senhor veio, sentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra, e que pertencia a Joás, a Biezrita, cujo filho Gideão estava malhando o trigo no largar, para o esconder dos midianitas. Apareceu-lhe então o anjo do Senhor e lhe disse: o Senhor é contigo, ó homem valoroso. Era esse lugar que Gideão estava quando o anjo de Deus vem, quando o anjo do Senhor vem com essa palavra. Eu acredito que naquele momento Gideão toma um susto. Não é um impacto que ele tem pela presença de um anjo de Deus, não é um impacto por uma epifania, não é um impacto de um sobrenatural, é um susto, porque ele ouve características, atributos que ele não encontra em si. Homem forte e valoroso. O texto revela a situação e o lugar que Gideão estava, e isso denuncia que o estado ou o lugar que ele estava já lhe denunciava como alguém desistido, vencido, derrotado, acovardado, medroso. Por quê? Porque o texto diz que naqueles dias, quando o povo de Deus semeava, regava a semente, no tempo da colheita, vinham os midianitas e levavam toda a colheita, e levavam tudo que eles tinham, o que eles possuíam, e os deixavam sem nada. Eram como gafanhoto sobre a terra, destruíam tudo. Então, por essa situação que Deus os havia entregado aos seus inimigos, Gideão encontra um lugar confortável, uma zona de conforto, na verdade. Ele vai para o largar, que era o lugar de pisar uva, era o lugar de extrair o líquido da uva, o suco, o sumo, para o vinho. Neste lugar que era basicamente uma cova, Gideão está lá malhando o trigo, aonde o lugar ideal para malhar o trigo era o eirado. E Gideão se encontrava naquele lugar porque era um lugar que não o deixava visível aos seus inimigos. Era um lugar onde os inimigos não poderiam perceber e, portanto, não poderiam tomar aquilo que era a sua riqueza, que era a sua porção, que era a sua colheita. Então Gideão estava neste lugar, e aí o anjo do Senhor se revela a ele neste lugar, um lugar de humilhação, um lugar de medo, de receio, um lugar de desistência, um lugar de humilhação. E aí o anjo do Senhor se apresenta para ele assim: Gideão, homem valoroso, o Senhor é contigo. Então, antes de ter um impacto pela glória, antes de ter um impacto pela revelação, eu acredito que ele teve um susto, porque ele não se via dessa forma. Não era essa forma que ele se percebia, mas era a forma que Deus vê. Diga: Deus vê diferente daquilo que você vê. Talvez, se eu questionar algumas pessoas aqui essa noite, perguntando como você está se vendo hoje, talvez ouviríamos diversas características, diversos atributos, quem sabe semelhantes a este de Gideão. Se sentindo humilhado, se sentindo derrotado,
se sentindo vencido. Mas eu quero dizer que da mesma forma que o anjo do Senhor se manifestou naquele largar, Ele vai também se manifestar no teu largar essa noite. Amados, largar, como temos falado, não era o lugar ideal para fazer esse trabalho, mas era um lugar de segurança, era um lugar de refúgio, era um lugar de esconderijo, era um lugar de aparente segurança para o medo e os receios de Gideão. Não é assim que acontece conosco. Todas as vezes que nos sentimos amedrontados, que nos sentimos de certa forma humilhados, perseguidos, nós temos a tendência de nos escondermos, de nos retrairmos, de nos passarmos despercebido, mas guardando ali os nossos medos, angústias, receios, perdas, fracassos. Mas eu quero dizer, queridos, foi neste lugar que o anjo de Deus bradou naquele dia. Talvez os homens não te vejam, e até os teus inimigos não estejam te vendo hoje. Ele pode estar até te procurando, mas pode ainda não ter te encontrado pelo lugar que você está. Mas eu quero dizer que os olhos de Deus estão sobre este lugar. Os olhos do Senhor estão sobre você. Há momentos que, assim como o Gideão, também nós nos encontramos dessa forma, desacreditados, exatamente por perdas, por fracassos que nós temos sofrido. E são situações tão dolorosas, tão difíceis, que mesmo Deus falando, mesmo Deus se revelando, nós ainda temos dificuldade de ouvir e de crer que é o Senhor. Deus hoje está dizendo para você: homem forte, mulher forte, o Senhor é contigo. Mas você pode estar tão desacreditado, você pode estar tão humilhado, tão frustrado, que você pode ter dificuldade de entender essa palavra, esse rema de Deus para a sua vida e dizer: Eu? Foi isso que Gideão fez, acredito eu. Olhou para um lado, olhou para o outro, não viu ninguém. E aquele olhar assustado, e o anjo diz de novo: homem forte e valoroso. Mas está tão fresca ainda a derrota que você teve, o fracasso que você sofreu, o insucesso, que mesmo Deus falando, temos dificuldade de ouvir Deus e de crer que é o Senhor. Mas mais uma vez eu declaro essa noite: a boca de Deus vai bradar essa noite sobre o teu largar, sobre a tua vida, sobre a situação, dizendo quem é você, reconhecendo que em você há o poder dos poderes. Homem forte, mulher forte, valorosa e valoroso, o Senhor é contigo. E se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? Você pode até ter entrado nesse largar, você pode até ter entrado nesse largar, dizendo assim: eu vou ficar aqui quietinho, já perdi muito para perder o pouco, não vou correr o risco mais de buscar conquistar, de buscar lutar, de buscar viver aquilo que eu tenho em Deus para viver. Vou manter pelo menos o que eu alcancei, esse pouco que eu tenho. Talvez você até
tenha entrado nesse largar. Mas eu quero dizer para você que você não ficará nele. Diga a essa pessoa ao seu lado aí: você pode ter entrado nesse largar, mas você não vai ficar nele. Você pode até estar nesse largar, mas você não estará sozinho. Você pode até ter entrado só, mas não sairá só deste largar. Você entrou só, mas sairá com o anjo do Senhor à sua frente, para lhe dar vitória contra os seus inimigos. Não é porque você está no largar que ele desistiu de você. Não é porque você está no largar que ele vai te desamparar. Não é porque você está nesse estado que ele não se lembra de você. Você entrou, mas não ficará lá. Você entrou só, mas não sairá sozinho. Você entrou só, mas o anjo do Senhor sairá com você. Você está pronto para isso essa noite? Queridos, Deus dará vitória contra os teus inimigos, e todos saberão que foi o Senhor. Homem forte e valoroso, o Senhor é contigo. Era essa a palavra do Senhor para Gideão. Deus disse: olha, eu quero que você se torne o meu comandante nessa batalha, um juiz para libertar o meu povo. Você conhece a história. Gideão faz prova do Senhor, Deus confirma, e depois que Gideão está convicto dessa chamada, ele faz uma convocação e 32 mil homens preparados para a guerra se apresentam. Deus olha e diz assim: Gideão, tem muita gente aí. Esse povo precisa saber, e os teus inimigos precisam reconhecer que a vitória é minha. A vingança é do Senhor. Diga aos covardes e medrosos que voltem. 22 mil homens voltaram. Sobrou 10 mil. Deus olhou para Gideão e disse: Gideão, ainda tem muita gente aí. Leva esse povo lá para o ribeiro para tomar água. E você vai separar de um lado aquele que toma água como boi, e aquele que toma água levando a água, a mão à boca. Separa cada um de ambos os lados. 9.700 tomaram água como boi, e 300 levavam a água à boca. Deus disse: é com os 300. Imagine o que era um homem que no início da sua história se media pelos fracassos e perdas que havia acumulado, e agora Deus estaria dando vitória contra os inimigos com 300 homens. Gideão obteve êxito e saiu da perda e do fracasso para uma vitória extraordinária. E amados, assim como foi com Gideão, será com você hoje. Você está no largar? Essa palavra é para quem está no largar hoje.
se viu roubado, se viu assaltado, se viu destituído, se viu humilhado, e por isso entrou no largar. Deus está dizendo: você entrou nesse largar, mas não ficará nele. O anjo do Senhor essa noite diz a você: homem forte, mulher forte, o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Isso revela que independente do lugar que você esteja, que no largar que você se encontra, Ele não desistiu do projeto dele na sua vida. Ele não vai desamparar aquele que chamou e aquele que escolheu para vencer, para viver o êxito, para viver o sucesso e para viver a vitória extraordinária. Se eu estou falando para essa pessoa essa noite, por favor, faça alguma coisa. Qual o seu largar? Qual o seu largar? Qual o lugar da sua humilhação? Aonde você foi humilhado? Aonde você foi desacreditado? Aonde você fracassou? Aonde você sofreu perda? O Senhor essa noite te visita. O anjo do Senhor essa noite brada para você, dizendo que você não está só. Chegou o tempo da sua vitória. Chegou o tempo de você reaver, de você ser restituído naquilo que você foi roubado, naquilo que você foi assaltado. Aleluia. Porque Ele é Deus. Ele é Deus. Feche seus olhos. Quando brilha o sol, ou se a chuva vem, quando estou mal, ou então, se tudo está bem, quando dizes sim, quando dizes não, se ouço a tua voz ou não, em silêncio estás, serás sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás. Quando brilha o sol, ou se a chuva vem, quando estou mal, ou então, se tudo está bem, quando dizes sim, quando dizes não, se ouço a tua voz ou não, em silêncio estás, serás sempre Você pode ter entrado nesse largar, mas você não ficará nele, porque há um Deus que não desistiu, um Deus que não desampara. Aleluia! Se você crê nisso, declare: e serás sempre Deus, e serás